Quantas anomalias são necessárias para que um objeto cósmico deixe de ser considerado algo natural? Até poucos dias, haviam sido encontradas nada menos que 12 anomalias no terceiro objeto interestelar já conhecido pelo homem, o 3I Atlas. Como isso já não bastasse para colocá-lo no rol das improbabilidades, os cientistas apontaram agora uma 13ª observação incomum nesse objeto. O que é que isso muda nos estudos sobre o 3I Atlas? É o que vamos ver nesse vídeo. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. A aproximação do 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar detectado em meio ao nosso sistema solar, tem sido um dos debates científicos mais acalorados de 2025. Descoberto em 1º de julho desse ano pela estação do Sistema Atlas em Rio Hurtado, no Chile, enquanto ingressava no Sistema Solar, o objeto também conhecido como C2025N1 viaja numa órbita hiperbólica, uma garantia de que ele não retornará. Portanto, essa pode ser a única chance real de ser estudado, e não é à toa que ele tem sido o foco principal quando o assunto é astronomia. Enquanto a NASA e a maior parte da comunidade astronômica o classificaram como um cometa interestelar de ocorrência natural, apesar de todas as anomalias, o professor Avi Loeb, da Universidade de Harvard, propôs uma alternativa audaciosa. O 3I Atlas poderia ser um artefato tecnológico ou mesmo uma nave-mãe de uma civilização avançada. A comunidade científica convencional aponta que, apesar de sua origem desconhecida, o 3I Atlas está liberando gases típicos de cometas, como hidrogênio, oxigênio, a água resultante desses dois, além de gás carbônico e monóxido de carbono, o que confirma a sua natureza gelada à medida que se aproxima do Sol. Especialistas sugerem que proporções químicas incomuns podem ser explicadas pela ordem diferente de liberação do seu conteúdo em comparação com cometas formados em nosso sistema solar, e a NASA assegura que ele não representa a ameaça, com a sua maior aproximação acontecendo em 19 de dezembro de 2025 a 270 milhões de quilômetros. No entanto, é a lista crescente de anomalias documentadas por Avi Loeb, conhecido pela sua controversa hipótese sobre o Oumuamua, que está alimentando o debate. O que começou como 8 pontos incomuns logo se expandiu para 10 e agora são 12. E mais, o objeto pode estar apresentando mais uma anomalia. Loeb argumenta que essas primeiras 12 características por si só já desafiam uma explicação coerente pela física tradicional dos cometas. As características incomuns apresentadas até agora são: primeiro, um alinhamento improvável. A trajetória retrógrada do objeto está alinhada com o plano da eclíptica, que é o plano dos planetas ao redor do Sol, com uma precisão de apenas 5 graus, uma coincidência extremamente improvável para um fragmento ejetado aleatoriamente. Segundo, tamanho e massa incomuns. O 3I Atlas é, de longe, o objeto interestelar mais massivo já descoberto, sendo pelo menos 1 milhão de vezes mais pesado que o Oumuamua e 1000 vezes mais que o 2I Borisov. Número 3. A composição química peculiar. Observações do telescópio espacial James Webb revelaram que a sua pluma de gás contém uma proporção muito maior de níquel do que de ferro, e a proporção de níquel para cianeto é de magnitude maior do que em qualquer outros cometas conhecidos. Número 4. Baixa proporção de água. O 3I Atlas possui uma quantidade excepcionalmente baixa de água, um componente essencial dos cometas, apenas cerca de 4% da sua massa. A quinta anomalia apontada foi uma aceleração não gravitacional, o que quer dizer que o 3I Atlas exibe uma aceleração que não pode ser totalmente explicada apenas pela gravidade. Embora isso seja tipicamente atribuído à expulsão de gases, Loeb interpreta isso como uma possível manobra de propulsão. Essa aceleração exigiria a evaporação massiva de pelo menos 13% da sua massa, mas
Imagens preliminares indicam que o objeto manteve a sua integridade, não se desintegrou. Em sexto lugar, jatos orientados para o Sol ou anticauda. O objeto apresentou jatos de gás ou uma anticauda direcionados para o Sol, um comportamento contrário à dos outros cometas. Avi Loeb sugere que isso possa ser resultante de propulsores tecnológicos artificiais. Então, vem a sétima anomalia, que são os jatos múltiplos, para complicar ainda mais. O 13 Atlas exibe jatos direcionados tanto para o Sol quanto para o sentido contrário dele, como se fosse a sua cauda. Isso exige uma área de superfície inimaginavelmente grande para absorver a luz solar necessária para alimentar o fluxo de massa desses jatos via sublimação. Número 8. A polarização extrema. O objeto demonstra uma polarização negativa extrema, algo sem precedentes para qualquer cometa conhecido, incluindo o 2I Borisov. Normalmente, cometas apresentam polarização positiva com um certo alinhamento de luz ou polarização levemente negativa em alguns ângulos, mas de forma bem sutil. No 13 Atlas, essa polarização se mostra bastante alta, o que não é normal. Número 9. Brilho acelerado. Ao se aproximar do seu periélio, ou seja, o ponto mais próximo do Sol, ele brilhou mais rapidamente do que qualquer outro cometa conhecido e era mais azul do que o Sol. Para você entender, nós só enxergamos o nosso Sol como amarelo por causa da intervenção da atmosfera, de modo que, como várias outras estrelas, ele libera grandes frequências de luz azul. Em 10º lugar, a sincronização de chegada, isto é, o seu tempo de chegada pareceu ajustado demais para colocá-lo a dezenas de milhões de quilômetros de Marte, Vênus e Júpiter, tornando-o, curiosamente, inobservável da Terra no periélio. Será que isso foi algo intencional para não ser visto com clareza? Número 11. A direção da origem. O 13 Atlas chegou de uma direção que coincide com o famoso sinal WOW, obtido em 77 por um radiotelescópio nos Estados Unidos. Nós temos, inclusive, um vídeo sobre isso aqui no canal. Muitos especularam que o sinal poderia ter sido enviado pelo próprio objeto, muito tempo antes dele chegar aqui. A NASA nega veementemente tal associação, uma vez que, mesmo inicialmente, o grau de proximidade entre as direções do objeto e do sinal seja pouco, apenas 9 graus, não há como afirmar que o seu ponto de partida tenha sido o mesmo. Enfim, a anomalia número 12, que é a coerência dos jatos. A mais recente anomalia observada é o mecanismo dos jatos bem ajustados e concentrados que mantém sua orientação ao longo de mais de 1 milhão de quilômetros, apesar da rotação medida do objeto, com um período de 16 horas e 16 minutos entre julho e agosto de 2025. Se fossem criados por sublimação natural, a rotação deveria ter espalhado ou borrado esses jatos. Loeb especula que eles poderiam ser propulsores tecnológicos que preservam a orientação global para fins de navegação. E agora os cientistas dizem ter encontrado a 13ª anomalia. Ela é chamada de convergência gravitacional com Júpiter. A 13ª anomalia, na verdade, não é apenas mais um fator incomum do 13 Atlas. É a sugestão mais forte de um propósito, no qual Avi Loeb propõe um cenário hipotético de que o objeto seja, na verdade, uma nave alienígena, cuja missão seria liberar pequenos dispositivos nas proximidades do gigante Júpiter. Tá, mas com que finalidade? Bom, não há como sabermos por enquanto, né? Mas, para conseguir tal proeza, o 13 Atlas precisa entrar numa área chamada raio de Hill, a zona em que a gravidade de Júpiter tem domínio sobre a gravidade do Sol, possibilitando que qualquer objeto que se aproxime em baixa velocidade possa orbitar o planeta sem dificuldades. O que torna isso assustador e intrigante é a coincidência temporal e espacial entre o cometa e o evento. De acordo com as projeções para março de 2026,
Quando o 13 Atlas mais se aproximar do gigante, o raio de Hill estará a cerca de 53 milhões de quilômetros e meio de distância. Um pesquisador chamado Steve Fairfax notou e informou Loeb que o 13 Atlas passará a 53,4 milhões de quilômetros de Júpiter. Uma pura coincidência ou há algo mais aí que não sabemos? É como se o objeto já tivesse calculado tudo previamente, pois a distância do raio de Hill até Júpiter não é uma constante, ele varia com os anos. A chance disso acontecer naturalmente é de 1 em 26 mil. E mais, de acordo com os cálculos de Loeb, o objeto precisaria realizar uma pequena aceleração não gravitacional para ser levado exatamente a esse ponto. Portanto, caso o 13 Atlas realmente chegue a essa posição, o que é provável, já será o suficiente para novas questões a respeito de suas características anômalas. Será que... Vamos pensar aqui. A teoria de Loeb está correta? Ou seja, que o 13 Atlas seja realmente um objeto criado artificialmente, uma espaçonave? O que está ocorrendo lá fora que nós ainda não fomos informados? Bem, embora a NASA e outros insistam que o objeto se comporta como um cometa familiar, eles sempre dizem isso, Loeb nos lembra que uma nave que acumulou poeira e gelos interestelares pode desenvolver uma camada externa que sublime sob a luz solar, imitando o comportamento de um cometa. Ele adverte que não devemos julgar o livro pela capa. Assim como a NASA minimiza o mistério, recusando-se a procurar ativamente por tecnoassinaturas, como o calor que vem de um motor, a 13ª anomalia sugere que o objeto está se comportando como um navegador ativo e independente. Até agora, nós só sabemos uma coisa. Se essa precisão orbital for confirmada como intencional, e se novos objetos não terrestres forem detectados orbitando Júpiter em 2026 por sondas como a Juno, isso representaria um golpe tremendo na história humana. E você, o que acha? Deixe nos comentários o que você acha do tema e de todas essas teorias e possibilidades. Muito obrigado pela sua companhia, sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo.